Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar de um jogo que me pegou desprevenida. Estava eu rolando alguns shorts e começo a ser bombardeada de informação sobre um jogo específico. Um jogo que comecei meio sem expectativa e terminei completamente envolvida na gameplay. O nome do jogo é Dispatch. E sim, esse vídeo vai ser uma review, mas já aviso, é uma review sincera, caótica e totalmente enviesada, porque esse jogo virou o meu favorito quando eu comecei a jogar. Vocês podem estranhar um pouco esse tipo de vídeo aqui do canal, porque não é exatamente o conteúdo que eu costumo trazer, mas Dispatch é tão grande, tão cheio de coisa, que não daria pra trazer uma gameplay completa pro canal, mas também não dava pra simplesmente ignorar esse jogo maravilhoso. Então, senta aí, pega uma água, porque hoje eu vou te explicar por que Dispatch torna as pessoas gadas. Vamos começar pela ideia central do jogo, porque ela já é diferente logo de cara. Dispatch se passa em um mundo onde super-heróis são CLTs. Isso mesmo, herói aqui, meu filho, trabalha, recebe ordem, tem chefe, gera relatório e sofre consequência quando faz besteira. Você não é o cara que sai voando pela cidade, você é o despachante, o cérebro por trás da operação. O jogo é dividido em episódios, quase como uma série. Cada episódio traz um novo problema, novas escolhas, novas tretas e personagens cada vez mais complicados. E o mais legal, o jogo não esquece de forma alguma o que você faz. Tudo acumula, tudo pesa, tudo volta. Isso já me ganhou logo no começo, porque qualquer decisão errada ou certa eventualmente vai causar o diferencial da história e um final alternativo, tanto bom quanto ruim. Tudo acontece dentro da SDN, Rede de Despacho de Super-Heróis. É basicamente uma agência que organiza o caos heróico da cidade. E você trabalha ali, sentado, tomando decisão errada atrás de decisão errada. Você não resolve os problemas com o punho, você resolve com as suas escolhas, com a conversa, com o gerenciamento e muita reza para tudo não dar errado. E quase sempre dá errado. O jogo te coloca numa posição desconfortável de propósito. Você manda, mas não controla tudo. Você decide, mas não vê tudo. E isso cria uma tensão constante, porque você tenta dar o seu melhor, mas nem sempre isso dá certo. Agora vamos falar da Loira Luminar, porque né? Impossível não falar dessa mulher. Ela é apresentada logo no começo como uma das figuras mais importantes do jogo. A Loira Luminar é uma super-heroína com poderes ligados à energia luminosa, usado tanto para ataque quanto para defesa. Mas o principal não é o poder, é a posição dela ali no jogo. Ela é a líder da SDN, ela manda, ela cobra, ela segura o sistema nas costas. A personalidade dela é confiante, carismática, firme, extremamente segura de si. Ela passa aquela sensação de autoridade que não precisa gritar para ser ouvida. E agora vamos falar do elefante na sala. O jogo sabe que ela é bonita. O design dela é claramente pensado para ser imponente, atraente, marcante. O corpo definido, a postura firme, a presença forte, não é tudo gratuito. Combina com quem ela é na história. Ela não é só gostosa, ela é a presença. O carisma dela, a forma divertida que ela se comporta com o nosso personagem principal é super fofo, o que faz nos apaixonarmos por ela. E sim, eu fui fisgada na hora, e com sucesso, mas só na segunda gameplay. Agora vamos falar de Invisiva, que é perigosíssima por motivos diferentes. A Invisiva é irônica, inteligente, reservada e observadora. Ela prefere agir nos bastidores, fugir dos holofotes e usar o sarcasmo como escudo emocional. Ao longo do jogo, fica bem claro que ela é uma personagem cheia de conflito interno, que não confia fácil em absolutamente ninguém. Tanto que a gente pode analisar no jogo, se você for jogar, que ela sempre prefere ficar sozinha. Tanto que uma de suas habilidades no jogo é lobo solitário. Que ela fica melhor sozinha do que com alguém junto dela. Mas quando ela confia em alguém, ela confia de verdade. E isso é mostrado muitas vezes com o nosso personagem, o Robert. O design visual dela é mais discreto, mais provocativo e mais sutil. Mas ainda assim, claramente atraente. É aquele tipo de personagem que não tenta chamar tanta atenção,
E justamente por isso ela chama a atenção. Por isso ela foi a minha parceira na primeira. Por isso. Ai, calma, o que tá acontecendo? Por isso ela foi a minha primeira parceira na primeira gameplay. E claro, temos a cena icônica do episódio 4, onde o jogo simplesmente vira pra gente e fala: então, e se a gente apimentar um pouquinho as coisas? Logo no começo do episódio 4, a gente é deparado com gemidos, sim, gemidos, e nossa querida Invisível em posições sugestivas, tendo um sonho caliente com nosso personagem, o Robert. O que foi, devo admitir que essa cena deu vergonha, mas eu tava ali comendo bonitinho enquanto assistia. Foi estranho. Vamos falar da equipe Z, que é basicamente o caos em forma de gente nesse jogo. A equipe Z é formada por ex-vilões em reabilitação, tentando se encaixar no mundo heróico. E quando eu digo tentando, eu quero dizer falhando miseravelmente. Os membros são o Sonar, o morcego empresário, Prisma, a popstar egocêntrica que é a fusão da Cardi B e da Nicki Minaj, tanto que tem uma cena icônica que aparece no jogo, que é o Robert falando sobre isso. O Flambé, o menino que pega fogo. Golpe baixo, o anão que destrói o saco dos outros, literalmente. Malévola, a diaba mais desejada no jogo. Por que jogo? Por que não podemos ficar com ela também? Eu pegaria muito ela. Kupi, a mercenária fodona, e Golem, simplesmente um Golem aí. Cada um é um problema diferente. E vamos ser sinceros aqui, o jogo não economiza no design das personagens femininas, porque rapaz, acho que foi uns 6 dias só pra modelar o corpo delas. A maioria tem um corpo claramente estilizado, exagerado e gostoso, com todo respeito. É bem no estilo de HQ adulta mesmo, mas é muito, muito lindo. E o jogo não tenta disfarçar isso de forma alguma. Ele sempre tenta deixar o mais explícito possível, assim, o corpo das personagens. Mas o mais legal é que isso não é a única coisa que define elas. Elas têm personalidade, têm defeitos, conflitos e histórias próprias, o que é muito legal. Tanto a gente pode ver o passado delas logo no segundo episódio, quando a gente tá na CDN. A gente pode ler o prontuário delas pra saber o que levou elas a serem vilões, o que elas faziam, o que elas fazem, o superpoder e tudo mais. A gente pode descobrir tudo ali, sabe? Até conversando com elas no decorrer da história do jogo. É muito da hora. A jogabilidade de Smash é toda baseada em gestão de escolhas. Você analisa ocorrências, escolhe quem enviar, lida com as falhas, administra dano colateral, gerencia ego de super-herói. Não tem combate direto, o jogo é psicológico. Isso tudo deixa tudo mais tenso, porque não existe resposta certa, só existe o menos pior. Um bom exemplo disso é quando temos que escolher entre a Kupi e o Sonar, que estão no fundo da tabela, que é uma tabela de corte. E a gente tem que escolher ou o Sonar ou a Kupi. E dependendo de quem você escolher, você tem um final alternativo. É muito da hora, muito. Os diálogos são facilmente um dos pontos mais fortes do jogo. Eles são naturais, irônicos, cheios de humor seco, extremamente focado em personalidade, sem falar do humor ácido que tem esse jogo, mas é maravilhoso. Cada personagem reage diferente ao jeito que você fala com ele, e isso muda relações, missões. É um jogo que te obriga a ler, e felizmente, ler aqui é muito bom. E quando eu digo isso, é porque é bom mesmo. Eu sou uma pessoa que não odeio literatura, odeio pegar um livro pra ler, mas você fica tão focado no jogo que você tem que acompanhar os textos, e os textos são, tipo, muito da hora. No fim das contas, Dispatch não é sobre salvar o mundo, é sobre liderar pessoas quebradas, trabalhar dentro de um sistema falho, aceitar que você vai errar e conviver com as consequências das suas ações. Isso torna o jogo muito humano, tipo, muito real. É muito engraçado também, desconfortável e principalmente muito memorável. Por isso eu quis trazer esse vídeo pro canal. Dispatch é diferente, é um jogo estranho, é ousado, é bonito e é caótico. E sim, me fez virar gado da mulherada
que tem ali. Cara, é muita mulher maravilhosa, com todo o respeito do mundo, tá? Então, se você curte jogos narrativos, escolhas difíceis e personagens bem escritos, fica aqui a minha recomendação. De verdade, eu recomendo muito que vocês joguem esse jogo pra vocês terem essa experiência, porque é muito, muito da hora. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e desejo de coração que 2026 seja ainda melhor que 2025. Então, deixa o like, se inscreve aí e falou! It seems the velocity with which I sat up has shot shards of glass into your chest. Well, shit.